Romanos capítulo de número 8, irmão. Nós estamos naquela série de mensagens sobre a vida cristã vitoriosa. Hoje é a quarta mensagem. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 18 diz assim, ó: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, meu irmão? Pode se assentar, fique na dimensão, na dispensação, no Espírito do Senhor Jesus, porque certamente o Senhor está neste lugar, porque a sua palavra nos garante que Ele está neste lugar. Tudo quanto é plano que você for fazer, você tem que se cuidar. Não dá para você comprar um carro agora. Por quê? Porque se você comprar um carro, você pode correr o risco de enfrentar uma situação muito difícil para pagar o carro, porque você não tem certeza como que a economia vai se estabilizar, ou vai descer para baixo mais ainda, ou se vai melhorar. Você não tem certeza de nada. E às vezes o crente enfrenta uma adversidade aqui, uma situação ali. Então a fé do crente, ela meio que sobe, desce. Uma hora ele está dizendo, não, Deus está comigo, aleluia. Uma outra hora ele já está pensando, ai meu Deus do céu, acho que agora é o meu fim. Tem uma hora que ele sobe, uma hora ele desce. Mas o Paulo, ele está dizendo assim, ó: eu tenho por certo, eu tenho certeza que as aflições que nós enfrentamos, as incertezas, as intempéries, os problemas que viemos a enfrentar, não são nem para comparar, não devem nem colocar para comparação com aquilo que Deus tem para nós, a glória que em nós há de ser revelada. Sabe por que muito crente acaba titubeando e caindo na estrada e não se levantando mais alguns? Porque perderam a esperança da glória, perderam a esperança do céu, ficaram voltados somente para a vida aqui. Aí o camarada saiu da igreja dizendo assim: Deus não me vê, Deus não me abençoa, fulano foi para a igreja e está abençoado e eu continuo na mesma. Meu irmão, tira os teus olhos das coisas da terra e volta os seus olhos para a glória, e você vai permanecer firme no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz lá em Tito capítulo de número 2 versículo 13, Paulo disse a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a esperança bem-aventurada, mas ele também chamou de esperança da glória. Colossenses capítulo 1 e 27, a quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória neste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, quem tem Cristo não vai mais para o inferno, quem tem Cristo não vai ser mais condenado. A esperança do crente que tem Cristo, Cristo em vós, é glória. O crente está com a certeza, caminhando, como diz a palavra, transformado pelo Espírito Santo de glória em glória. Mas Paulo também chamou de alegria. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A esperança tem que trazer alegria para o crente, essa esperança da glória. Por isso que quando você vê um crente triste, é porque está perdendo a esperança. Porque se ele estiver firme no Senhor, ele vai estar alegre na esperança do Senhor. Paulo também disse: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. A esperança que você tem em Cristo é boa, não é ruim, é boa. Tem esperança que os homens têm, mas só leva à frustração. A pessoa espera uma vida inteira para se frustrar no final. Mas a esperança em Cristo é uma boa esperança. Por quê? Porque é certa, é certeza. Quem espera em Cristo jamais ficará confundido. Quem espera em Cristo tem uma certeza, como Paulo: eu tenho por certo que a glória é muito melhor do que as tribulações, é muito maior. Não temos que ficar olhando para as tempestades, para os problemas, mas devemos olhar para a glória. Mas Pedro também disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança.
Esperança viva. Tem um ditado por aí que diz assim que a esperança é a última que morre. Eu já vi crente dizendo que é verdade. Mas na verdade, a esperança do crente, ela morreu na sexta-feira. Mas no domingo bem cedo, irmão, ressuscitou triunfante e está assentada à destra de Deus. Jesus Cristo é a esperança do crente. E essa é uma esperança que vive e vive para sempre. Ela nunca vai morrer. Ele é a própria vida. Paulo está dizendo: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não devem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, observe bem esse provérbio aqui da Bíblia. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima e se desvia do inferno, que é para baixo. Alguém me disse que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Outra pessoa chegou e disse para mim que os cientistas fizeram um buraco na terra, um buraco muito fundo, e começaram a ouvir gritos, e disseram: é os gritos do inferno. Porque pensavam, o inferno deve, se a Bíblia diz que o inferno é para baixo, então deve ser que ele diz que tem uma coisa muito grande de fogo no meio da terra. Aí diz, esse fogo no meio da terra é o inferno. Só que tem um porém, irmão. Já parou para pensar quanta gente ímpia morreu? Quanta gente já foi para o inferno? Você já pensou que tamanho seria este inferno se ele fosse material? Quantos planetas Terra ele não daria de gente, cheia de gente? Só que, se você analisar bem essa palavra, que o caminho da vida é para cima, o céu é para cima e o inferno é para baixo, faz todo sentido. Porque como que você vai olhar para o céu? Para baixo? Eu estou olhando para o céu. Não, olhar para o céu é para cima. Olhar para o inferno? Para cima? Não, olhar para baixo. Inferno para baixo, céu para cima. Sabe por que muito crente sofre na vida cristã? Porque ele não olha para o céu, irmão. Ele fica olhando para baixo, andando igual porco na rua, olhando para baixo. Ó, o diabo está armando uma para mim. Ó, vamos fazer coisa errada aí, ó. Ó o laço. A pessoa está olhando para baixo, sempre para baixo. Sempre preocupado com o diabo, preocupado com as coisas, preocupado com o mundo, preocupado com o governo, falando da vida dos outros, falando, pensando demais, pensa. Mas crente vitorioso é crente que olha para cima. Pastor, mas se eu olhar para cima, eu não vou pisar em cima, não vou tropeçar numa pedra e não vou cair? Eu vou dizer uma coisa para você: se você fitar os olhos na glória, o Senhor dispensará seus anjos com espada de fogo, espada desembainhada, e todo demônio que tentar colocar uma pedra no seu caminho, ele vai ser destruído pela espada dos anjos que o Senhor dispensará para ministrar, para pelejar ao seu favor. O seu problema é que você quer cuidar do seu caminho, quer ver o seu caminho. Não, olha para Cristo, irmão, olha para a glória e deixe Deus cuidar do seu caminho. Não diz o provérbio? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o pronto. Não se preocupe mais com pedra, não se preocupe mais com espinho, não precisa se preocupar com escorpião, com serpente. Uma história que me contaram certa vez, que em uma certa igreja, o pastor reunia a igreja mais cedo, antes do culto. O culto vai começar às 7h30, 7h, o povo tinha que estar tudo na igreja. E o pastor pegava aqui o microfone e dizia: espírito de miséria. E a igreja: sai. Espírito de pecado. E a igreja: sai. Espírito de adultério. Meia hora, irmão, meia hora com essa lenga-lenga. Ele dizia espírito disso, espírito. Eu acredito que ele trazia anotado para não esquecer, né? Vai que ele esquecia algum. Aí, de repente, um dia desse, Deus pega uma pessoa no Espírito Santo no meio dessa reunião, aponta o dedo na cara dele e diz o seguinte: por que você não gasta esse tempo, essa meia hora, me adorando, que eu dou um jeito nesses demônios que você está em tanto medo? O problema nosso, irmão, é que nós estamos preocupados o que nós vamos fazer da vida, o que nós temos que fazer. Não faça nada, só olha para a glória
Não disse aqui a palavra do Senhor? Olhai para mim e sede salvos. Olhar não é tão difícil, é só levantar a cabeça e olhar. Mas em vez de olhar, você fica olhando para as coisas à sua volta. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Então olha para a glória, olha para o céu. A palavra céu, ela está 345 vezes na Bíblia. E a palavra céus está 408 vezes. Então, somando a palavra céu com a palavra céus na Bíblia, já dá quase 1000 citações desta palavra. E ainda tem gente por aí dizendo que o céu não existe. Pode uma coisa dessa? A Bíblia está recheada do céu. Céu para lá, céu para cá. Céu no Velho Testamento, céu no Novo Testamento. Céu para todo lado. E ainda tem gente que diz que céu não existe. Mas vamos lá. Existe alguém que diz que existe 7 céus. Existe uma doutrina que diz que existem 7 céus. Eu coloquei aqui as referências hebraicas, porque são palavras hebraicas que o povo judeu e o povo muçulmano acredita existirem 7 céus. Então ali as referências, nós não vamos se delongar ali. Coloquei uma ilustração, uma imagem que baixei da internet, para vocês verem mais ou menos como é a ideia de quem diz que existem 7 céus. Aqui tem mais uma, mais ou menos para você entender. O 7º céu ficaria lá, o trono de Deus, e depois vem ali o lugar dos anjos, o lugar dos mortos, o paraíso, anjos, aquela parte que diz nas áreas celestiais, nas regiões celestiais que nós temos que militar. E enfim, o primeiro céu aqui é o nosso céu, aqui que nós respiramos. Mas eu acredito, pela Bíblia, eu defendo 3 céus. É o que eu encontro na Bíblia mais facilmente de se entender. 3 céus. Quais são esses 3 céus? O primeiro céu, irmão, ele é o céu que você vê os passarinhos cantando, você vê as nuvens, a chuva. Esse é o primeiro céu, onde os aviões conseguem circular, onde você aí com asa delta pode até voar um pouquinho. Esse é o primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu que a Bíblia cita é o céu galáctico, que é o universo, aonde nós não vamos. Que existem pessoas lá em cima que conseguem trabalhar e viver lá em cima no céu galáctico. E o terceiro céu aí seria então o céu que é a morada de Deus. Porém, olha lá, o primeiro céu, o céu aqui é o céu nosso, é o céu atmosférico. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Esse é o céu atmosférico, o céu que você olha para cima e fala, céu. Esse é o céu que você está vendo, a olho nu. Esse é o céu atmosférico. Mas existe o segundo céu, que a Bíblia cita, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. Meu querido, eu queria pegar um dia desse e pregar só sobre isso aqui, porque está feia a coisa nesse negócio. As pessoas se curvam aos planetas, a Saturno, a não sei quem. Muitas pessoas ainda adoram as estrelas, mas deixa, isso é para outro dia. E sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Eu vou dizer uma coisa para você, esse é o céu galáctico, ele é enorme. Se você pegar toda a sua vida, a vida do seu pai e a vida de seus filhos, para poder entender, para poder percorrer este céu, não vai conseguir, ele é muito grande. Milhões e milhões de anos-luz, é grande demais. O universo é grande demais. Aí agora eu te pergunto, se esse universo das estrelas é grande, e o céu de Deus, a morada de Deus, quão grande será?
Terceiro céu está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Esse terceiro céu aqui é aonde Deus está, aonde a morada de Deus está, e foi aonde o apóstolo Paulo chegou. Vamos lá. 1 Reis capítulo 8 e versículo 46. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a te clamar. O Senhor ouve nos céus, o Senhor está nos céus. Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra? O Senhor enche os céus. Daniel 5, 23. E te levantaste contra o Senhor do céu. O Deus que nós servimos, Ele é o Senhor do céu. Zacarias 2 e 13. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele levantou-se da sua santa morada. Deus no céu, Deus está no céu. Jó 22 e 12. Porventura Deus não está na altura dos céus? Salmo 99 e 1. O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins. Você ficou olhando assim para mim porque você não sabe o que é um querubim. Um querubim, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você: se Deus lhe der a graça de você ver um anjo mensageiro, um anjo que peleja no exército de Deus, você vai ficar assim, ó, pasmo, boca aberto, vai vir para a igreja tremendo, dizer para os irmãos: irmão, eu tive uma visão, eu vi um anjo de Deus, irmão, e brilhava, irmão, e brilhava. Agora, se tu vê um querubim, eu acho que você... Porque o querubim, irmão, ele é todo inflamado de fogo. Ele assiste direto no trono de Deus. Já imaginou? Um querubim? Meu Deus do céu, a glória de Deus é muito grande. 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Deus mora nos céus, Deus habita nos céus. Versículo 49 de 1 Reis 8. Ouve então nos céus, assento da tua habitação. Quando uma pessoa se assenta, é porque ela é dona do lugar, irmão. Ela tem moral para sentar, ela pode sentar-se tranquila, ela conhece, ela está tranquila. Você não chega na casa de um desconhecido, um lugar que você não sabe o que é, e se assenta como se fosse o dono. Neemias 9, 27. Por isso os entregaste na mão dos teus adversários que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Céu e o céu dos céus. Aqui eu dou uma liberdade para quem diz que acredita existir 7 céus. Irmão, para falar do céu, é só quem pôde ir lá e voltar. Porque quem pode falar do céu? Jesus. Jesus veio do céu, viveu entre os homens, mas voltou para o céu. Então Jesus pode falar do céu, ele conhece o céu. Mas homens aqui na terra, se a Bíblia não dá liberdade, como que a gente vai dizer que existem repartições do céu? Difícil, muito complicado. Mas aqui a palavra está dizendo o céu e o céu dos céus. Então existem repartições, mas eu não posso afirmar. Jesus desceu do céu. Primeiro João capítulo 6, versículo 38. Eu desci do céu. Eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou, Deus Pai. Jesus voltou para o céu, irmão. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos.
Jesus estava aqui conversando com eles. De repente ele foi subindo, e eles foram... Foi elevado aos céus. E tem testemunha. Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, diz a Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito, glória a Deus, fixando os olhos no céu, glória a Deus de novo, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus. Crente não vê glória de Deus porque não olha para o céu, fica olhando só na terra. Se olhar para o céu vai ver a glória de Deus. E Jesus estava assentado à destra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Todas as coisas são sujeitas a Jesus. Ele disse: todo o poder no céu e na terra foi-me entregue. Jesus é o Todo-Poderoso. Os demônios podem fazer uma bagunça numa cidade, até a hora que Jesus quiser resolver a situação da cidade. Até a hora que a igreja se prontificar e dizer: chega, basta, agora nós queremos uma mudança nesse lugar. A igreja vai começar a orar, Jesus vai começar a operar e o diabo vai ter que ir embora. Os portões do inferno vão cair mais uma vez, porque todo poder está na mão de Cristo, e Cristo deu à igreja. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Irmão, não se preocupe com os seus pecados passados. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. E quando ele disse um advogado, o A está em maiúsculo, porque estava se referindo a Jesus. Ele é o advogado, irmão. Não vai perder causa. Se ele é teu advogado, você já está vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Seguindo, porque eu tenho muita coisa para dizer para os irmãos. Algumas coisas que nós não vamos encontrar no céu. Nós não vamos encontrar ladrão. Os ladrões vão parar por aqui. No céu eles não entram. Ferrugem. Aqui você compra um carro, um maquinário, alguma coisa, mas se você não cuidar vai enferrujar. E tem gente que nem chegou a usar, a ferrugem comeu e perdeu. Traça. Rapaz do céu, pagou uma fortuna no terno, mas deixou no meio das traças, perdeu o terno. O vestido tão caro, tão bonito, mas agora não serve para nada, está tudo estraçalhado. Mas a Bíblia diz em Mateus 6:20, ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não podem consumir, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então não tem ladrão no céu, irmão. Tudo que você construir no céu está seguro. O que você constrói aqui pode perder de uma hora para outra. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os ladrões de hoje são modernos. Antigamente o ladrão, ele tinha que vestir um capuz e tal, e esperar você num lugar e aparecer com uma arma. Hoje não. Hoje o ladrão, ele é capaz de te cumprimentar e te felicitar e dizer que você é muito lindo. E quando você viu, já não tem mais nada, ele te roubou tudo. Irmão, estou falando sério. A ladruagem hoje, ela está muito atualizada, ela está muito cheia de upgrade, está bem alta. Mas tudo que você construir no céu pode ficar tranquilo. Foi visitar um enfermo, orou na cabeça dele, o enfermo não te deu nada. O enfermo não te disse nem obrigado, mas lá no céu foi creditado na conta. Está acreditado, ninguém te rouba mais, é teu. Deu uma oferta, abençoou alguém, viu alguém sofrendo, estava com fome, disse: vou te pagar um lanche, entregou para ele.
Acredita aí. Está acreditado, não perde mais. Está na tua conta. Mas é triste de pessoas que dizem, não, porque eu vou ficar com menos. Lembrei do meu piá, um dia alguém disse assim, dá esse negócio para mim. Ele disse, não, dá para mim. Não, mas por que você não dá para mim? Porque se eu der para você, eu vou ficar sem. Dar alguma coisa para alguém significa abrir mão. Dar, não vai ter mais. Por isso que muita pessoa não quer abençoar ninguém, não quer dar nada para ninguém. Mas tudo que você fizer, que for ficar no céu, que for acreditar no céu, vai ser para sempre. Outra coisa que não vamos encontrar no céu: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. A fome assassinou, matou milhões, bilhões de pessoas, e a sede também, mas no céu não existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pranto, choro, clamor, dor, essas coisas, morte, não existe mais. Agora veja bem, Apocalipse 21:8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse tipo de gente não vai ter no céu, até porque não cabe, irmão. Já pensou? Eu pego uma pessoa totalmente ímpia, é um endemoniado, cheio de ruindade no coração, pessoa ruim. Aí eu pego ele e coloco lá no céu, falo, agora você vai morar aqui. Ixi, irmão, as conversas de lá não dá para ele. Só ficam falando de glória a Deus, aleluia Jesus, e ele não quer essas coisas. Ele quer bagunçar, ele quer festa. Vamos festar onde, rapaz? Aqui a gente faz a vontade de Deus. O som das harpas não agrada, o céu não tem nada a ver com ele. Um ímpio não cabe no céu. Se for levar um ímpio lá, ele não tem interesse nenhum em conhecer Abraão, Davi. Por que ele vai conhecer Pedro no céu? Ele não se interessa por essas coisas. No céu só cabe santo, só cabe crente. Não veremos no céu também, não veremos pecado, não veremos sol, lua. Diz a Bíblia, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá não tem noite, irmão. Lá todo dia é dia de glória a Deus. Não tem noite. Também veremos no céu, não veremos no céu poluição e abominação. Apocalipse 21 e versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Esta é a glória que está para ser revelada. Essas coisas não vão entrar na glória, essas coisas vão ficar para trás. O céu é um lugar de luz. Apocalipse 22, 4 e 5. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Luz, o céu é um lugar de luz, não de trevas. Não cabem trevas em nenhum lugar, não tem um canto escuro. O céu é todo iluminado, é todo cheio de luz. Então, se você quer ir para o céu, vai chegando perto da luz, porque quanto mais luz você for, mais você vai estar se adaptando à sua morada eterna. Sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos carnais não podem contemplar o céu. Olhos carnais não podem ver. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Os olhos carnais não podem contemplar. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então como é que eu vou para o céu? Transformado. Vai com corpo imortal e glorificado. Você será
transformado para poder entrar no céu. Ali é o lugar do trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante de um homem na parte de cima sobre ele. O trono de Deus está lá. Versículo 27. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem da chuva, no dia da chuva, como um arco-íris, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e eu vi a voz de quem falava. Ezequiel, ele teve esse privilégio de ter um arrebatamento, uma visão, e ele contemplar uma visão do trono de Deus. Interessante que no final ele fala ali, caí sobre o meu rosto. Quando a pessoa vê a glória de Deus, a tendência é ele se humilhar, se prostrar. Fica aí a dica para algumas pessoas que dizem que viram a glória de Deus e ficam tão arrogantes, orgulhosos, como se tivesse visto algo muito, muito grande e por isso agora são superiores. Também Apocalipse capítulo 4 e versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Você percebeu que Ezequiel viu lá no Velho Testamento há muitos anos antes de Cristo, e João está vendo cá bem depois de Cristo, e ele está vendo o mesmo trono, bem semelhante. É o trono de Deus. A Bíblia diz que o céu é santo, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Salmo 96 e versículo 6. Salmo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Céu, glória, sinônimo. Hebreus 2 e 10. Porque convinha que aquele para quem todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Está na glória, irmão. Apocalipse 21 e 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Sabe quantos quilos de ouro existe no mundo? Sabe quanto ouro já foi minerado? Já foi minerado cerca de 115 toneladas de ouro em todo o mundo. É o que existe. Isso daria uma quantidade de 20 metros cúbicos. O que é cúbico, pastor? O quadrado, metros quadrados funciona assim. Se tem 2 metros para cá e 2 metros para cá, esse pedaço aqui são 2 metros quadrados. Porque é 2 metros, 2 metros, 2 metros quadrados. É um quadrado de 2 metros. O cúbico seria, se tem 2 metros aqui, 2 metros aqui e 2 metros aqui para cima, então são 2 metros cúbicos. Porque tem 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Então, todo o ouro que existe no mundo dá uma barra de 20 metros cúbicos. 20 metros de comprimento, 20 metros de largura e 20 metros de altura. Você vê que no mundo não existe tanto ouro. O mundo é grande, a terra é muito grande. E por isso que uma pessoa, por causa de um pedacinho de ouro, ela é capaz de matar. Por causa de uma barra de ouro, ela é capaz de acabar com uma cidade. Porque o ouro é muito precioso. O ouro, ele é símbolo de glória, de riqueza. Agora presta atenção comigo. A cidade de Jerusalém, a cidade celestial, ela tem 2.500
quilômetros cúbicos. Como que funciona isso? 2.500 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura e 2.500 quilômetros de altura. Quanto que dá isso, pastor? Daria como que daqui de Cascavel até Belém do Pará. Uma cidade, daqui de Cascavel até Belém do Pará, mais ou menos. 2.500 quilômetros de altura, 2.500 quilômetros de largura e 2.500 quilômetros de comprimento. Está na Bíblia? Claro que está. Agora, é muito importante que a Bíblia diz que esta cidade é de ouro. Apocalipse 21 e versículo de número 18 está dizendo: a cidade é de ouro puro. Se você é capaz de matar por uma grama de ouro aqui, lá a cidade é de ouro puro. A calçada da cidade é de ouro. Você pisa em ouro. Aqui é para joia, é para moeda, é para fortuna. Lá é calçada. 2.500 quilômetros. Você parou para pensar? Quanto ouro? Mas isso não é tudo. Porque também a Bíblia, aqui na terra, quando um ouro é puro, quando a gente considera ouro puro, ele tem que alcançar 24 quilates para ser considerado ouro puro. Quando você compra aí, a maioria é 18 quilates. Aí você chega em casa, olha, comprei um anel de ouro, 18 quilates. 24, difícil. Só que mesmo o 24, ele não é tão límpido. E lá, esse ouro que você vai pisar em cima lá, a Bíblia diz que ele é claro como o cristal. Ele é limpo, puríssimo. Agora, tem mais uma coisa muito importante aqui. O próximo versículo aqui, 19: e os fundamentos do muro da cidade estão adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. 12 pedras preciosas. Estão conseguindo ver aí? Todo mundo está vendo? Então hoje você vai conhecer essas 12 pedras preciosas. A primeira pedra que está aparecendo aí é jaspe. Essa é a pedra de jaspe. Eu não vou trazer informações sobre nenhuma delas. Eu só vou mostrar as figurinhas para você das pedras que a Bíblia está falando. Porque às vezes você lê e fica pensando: que tipo deve ser essas pedras? Será que essas pedras são bonitas? Essa é a de jaspe. A segunda pedra é a safira. A safira, ela tem essa cor azul do céu. Uma pedra muito linda. Deixa eu te falar, se você tivesse uma pedrinha bem pequenininha dessa aqui, que cabe num anel, você já estava rico. É uma pedra muito cara e muito linda. Essa é a pedra calcedônia. Ela tem esse nome porque ela é tirada de uma cidade que tinha esse nome, onde ela era comercializada lá naquela cidade com esse nome, e por isso ela ficou a pedra calcedônica. Esmeralda, essa é a linda esmeralda. Sardônica e sárdio são duas pedras bem parecidas, mas pode ver, semelhante. Depois nós temos aqui crisólito. Acredito que você nunca tenha visto uma pedra dessa, mas se você encontrar, sua vida financeira está resolvida, porque
porque é uma pedra muito valiosa. Essa é a pedra de berilo. Todas essas pedras aqui são raras e muito caras. Essa é a pedra de topázio. Uma pedrinha dessa, irmão, resolve tudo na sua vida, porque é muito rara e muito cara. Esse é o crisópraso. Ele é um verde mais escuro. Este é o jacinto, uma pedra vermelha. E esta é a ametista. Estão aí as 12 pedras preciosas, que você vai colocar no pescoço e vai ficar mostrando lá no céu. Olha o que eu tenho. Não. Não é isso não. Isso aí é alicerce dos muros, irmão. Aqui na terra a gente usa para alicerce, a gente usa pedra brita, certo? Lá não. Lá a gente usa essas pedrinhas aí. Você está percebendo, irmão? O quanto que é grande, quanto que é esplendoroso, o quanto está muito além a glória que Deus há de revelar para todos aqueles que amam, que servem, que temem a Deus e querem ir morar com Ele. A qual Jesus disse lá em João: não se turbem o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês que eu ia lá e preparava. Ele disse assim: há muitas moradas, mas se não tivesse, eu ia lá e preparava. Tem gente que diz que Jesus foi preparar. Na verdade, as moradas já estão prontas desde a fundação do mundo. Quem vai para o céu? Aqueles que estão em Cristo Jesus irão para o céu. Quem não está, não vai. Quem está, vai. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Importante frisar: se com a tua boca confessares, não é com a boca da avó, com a boca da mãe, com a boca da tia, com a boca do pai, é com a tua boca e em teu coração, não no coração da tua mãe, no coração do teu tio, no coração do teu pastor, é em teu coração creres que Deus o ressuscitou, que está vivo, você é salvo. Isso denota que tem que ser uma experiência pessoal. A pessoa tem que ter um encontro com Cristo, ser regenerado por Cristo. E a Bíblia dá a garantia: serás salvo. E o destino dos salvos é a Sião celeste, cidade celestial. João 14, 2 e 3, eu acabei de recitar aqui. Há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando for e eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você vai estar para sempre com Jesus. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormiram no Senhor, vão morar na cidade celestial. Olhe bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora nós estamos vivendo um tempo em que a fé das pessoas está sendo provada. Sabe por quê? Porque o crente que ele realmente está em Cristo, que os olhos dele estão fitos na glória, ele não tem medo de morrer, irmão. Sabe por que ele não tem medo de morrer? Porque sabe para onde está indo. Agora o crente que ele não é bem certo da vida dele com Deus, ele não sabe se vai ou não vai, se realmente está firme ou não. Então qualquer coisinha que possa acontecer, qualquer vento que passa, ele já está entrando debaixo da mesa, pedindo socorro, clamando. No versículo 13, antes desse 14, ele diz: não sejam ignorantes, não sejam como aqueles que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós não temos por que ficar sem esperança, desesperado por causa da morte, porque Jesus já venceu a morte. Assim como Deus ressuscitou a Jesus, Ele vai ressuscitar todos aqueles que creem nele.
eu poderia até me alongar aqui dizendo que Paulo, ele ficava na dúvida. Paulo dizia, eu estou aqui, eu não sei se eu vou com o Senhor ou se fico aqui para trabalhar para o Senhor. A minha vida é Cristo, mas eu não sei se eu vou para a glória de uma vez e estarei para sempre com o Senhor, ou se eu fico aqui e trabalho para o Senhor Jesus, ganhando almas, ajudando pessoas. Esse é o nível padrão que Deus quer para a tua vida. Segurança total em Cristo Jesus. Se você vier a morrer, você não morreu, você apenas descansou. Como diz o Lorinaldo Miranda, apenas foi promovido para o andar de cima. Aleluia. Vamos lá. Os que venceram a grande tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal nem em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esses aqui são depois do arrebatamento. Haverá salvação depois do arrebatamento, só que a salvação vai ser bem mais complicada, porque para poder ser salvo, você vai ter que encarar a marca da besta, o anticristo, e você não vai poder se dobrar, vai ter que permanecer firme, mesmo que isso lhe custe o pescoço. Mas se você firme com Cristo, não adorar a besta, não aceitar a marca da besta, permanecer firme em Jesus, você vai estar com Cristo. E é uma grande multidão, a Bíblia diz. Também os justos do Velho Testamento, Mateus 8 e 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Agora vem uma coisa muito importante, eu não coloquei aqui, irmão, porque é muita coisa. Mas os crentes pensam assim: no céu eu não vou ter lembrança de nada, porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 65, que as coisas passadas não serão mais lembradas, jamais virão à mente. Aí o crente acredita assim, que quando Jesus arrebatar, ele vai ser formatado no meio do caminho e vai chegar lá zerado, não lembra de nada, não tem mais nada, vai começar tudo do zero, agora vai começar com Cristo. Não é assim que funciona. Olhe bem, o rico está lá no inferno, está no Hades, e Lázaro está no seio de Abraão. O rico olhou para cima, viu Lázaro lá e disse: pai Abraão, manda que o Lázaro ponha um pouquinho d'água na minha boca. Como é que ele lembrou de Abraão? Como é que ele lembrou de Lázaro? E ele ainda disse: manda que alguém vá lá e pregue para os meus irmãos, eu tenho 5. Lembrou dos irmãos? Eu tenho 5 irmãos, para que eles se convertam de seus caminhos e não venham para cá, porque aqui é terrível. A lembrança estava viva na cabeça do rico. Assim como há lembrança no inferno, e eu vou cá entre nós, o pior sofrimento do inferno não é o fogo, não é os demônios, não é o diabo. O pior sofrimento do inferno é a memória. Porque lá não existe dia nem noite. Lá ninguém dorme para descansar. Aqui você pode ter um dia terrível. Olha, irmão, foi o dia que todo mundo se levantou contra você, todo mundo brigou com você, o trânsito estava terrível, as máquinas conspiraram contra você, o dia foi terrível. Mas só que quando chegar a noite, você vai chegar cansado, vai deitar na sua cama e vai dormir, vai apagar. Aí no outro dia é um outro dia, você levanta renovado e parece que tudo mudou, as pessoas estão de bem, as máquinas estão funcionando tudo certinho, as coisas estão tudo melhor. Houve um descanso. Lá no inferno não tem descanso. A memória da pessoa não para de pensar. Lembra daquele culto, aquele pregador chato pregando, dizendo que você tinha que se encontrar com Jesus, que você tinha que servir Jesus, e você não quis, agora você está aqui. Se aquele dia você tivesse ouvido aquele pregador chato e sem graça, e tivesse se curvado diante dele, e reconhecido seus pecados, e servido a ele, hoje você não estava aqui. A memória vai estar o tempo todo martirizando ele. Agora, como que a pessoa pode pensar que ela vai estar no céu e não vai lembrar de nada? Haverá sim lembrança. Como que eu vou conhecer Abraão, Isaque e Jacó, se eu não lembro de nada? Para mim saber quem é Abraão, Abraão é Abraão porque o que ele fez aqui, irmão. Ele foi o pai da fé. Ele é Abraão, sabe por quê? Porque Deus mandou ele sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá. E ele subiu o monte e o menino ainda perguntou: cadê o cordeiro? Ele disse: o cordeiro para si Deus proverá. Por isso ele é Abraão.
E a voz do Senhor ainda disse: agora sei que temes a Deus. Agora eu descobri que tu é crente. Aleluia. Imagina nós no lugar de Abraão. A vida das pessoas vai estar na memória, elas lembrarão. A única diferença é que as paixões carnais que você tem no corpo aqui, você não terá mais. Não terão esses desejos pecaminosos, esses pecados que acompanham o homem, a velha natureza aqui na terra, isso não vai existir mais. A sua memória estará limpa pelo sangue de Jesus. Assim como o seu corpo, carne, braço, dedo, língua, foi tudo transformado, a memória também, irmão, a mente também foi transformada. Você agora tem a mente de Cristo. Você pensa igual Cristo. E cá entre nós, eu acredito umas coisas bem malucas. Eu acredito que no céu não precisa você dizer alguma coisa. Eu acho que só de você olhar, a pessoa já sabe o que você está falando. Cá entre nós, eu acredito, tem alguma coisa na Bíblia que você não precisa ir a algum lugar, porque Jesus, ele não ia quando ele estava com o corpo glorificado, ele simplesmente aparecia. E apareceu Jesus entre eles. Os discípulos estão dentro de uma sala fechada, estão lá discutindo, porque disseram: Jesus ressuscitou. E Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito se eu colocar o meu dedo. E eles estão lá todos reunidos, discutindo. De repente, Jesus apareceu lá no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. Ele não entrou pela porta, ele não bateu pedindo para entrar. Então, há algumas coisas que são crenças minhas. Mas, seguindo em frente. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15 e 16. Se você quer morar no céu, pelo amor de Deus, busque a santificação. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Busque a santificação. Procure ser santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que ser perfeito. Eu estou dizendo que você tem que procurar ser. Tem que querer ser. Tem que buscar ser. Se você procura ser santo, procura se santificar, busca estar mais em contato com Cristo, então você está no caminho do céu. Concluindo, irmão, quem não vai para o céu? Quem não vai para o céu? 21 e 8. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte é no lago de fogo. Efésios 5, versículo 5. Isso aqui não está falando para as pessoas lá fora, está falando das pessoas que estão na igreja. Está dizendo assim, ó: bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Devasso, impuro, avarento, idólatra. Eu coloquei na Bíblia Viva para você entender melhor. Podem estar certo, o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso. Ganancioso. Pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra. Quem ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Gosto do hino do dedo de Davi que diz: o céu não é aqui, rapaz. O céu é lá em cima, não é aqui. Porque tem crente que pensa que o céu é aqui. Ou viver por aqui, tudo por aqui, acaba tudo ser aqui. E Paulo disse: quando nós só esperamos nesta vida, somos os mais miseráveis. Tá, vamos seguindo, para nós terminar. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, não entra. Apocalipse 21, 27, nós já lemos esse texto. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Tem um scanner na porta da cidade. Quando você chega, tem o nome no livro da vida, a porta abre e você entra. Se você não tem, não entra. E você não vai querer derrubar a porta lá. Não tem como. Terminando, irmão.
A igreja não é da terra, a igreja é do céu. Filipenses 3:20. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse, olhos para cima, esperando o Senhor Jesus. Não olhos para baixo, construindo império e fortaleza. Gaste a sua vida olhando para cima, porque a sua salvação vem de cima. O Senhor vem de cima, a cidade está em cima. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensamento lá em cima. 2 Timóteo capítulo 2:4. Ninguém que milita e se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a terra. Se você está embaraçado, enrolado, amarrado com as coisas daqui, você não olha para cima. Está enrolado com as coisas daqui, está se resolvendo com os seus embaraços, com os seus problemas. A trombeta toca, até você desamarrar, os santos já foram embora. Não fique embaraçado, resolva os problemas. Tem mágoa? Vai lá e se resolva, perdoa, conversa com a pessoa. É o seguinte, meu irmão, aquele dia lá você falou um negócio lá, aquilo ali me machucou eu, rapaz. Eu queria resolver isso aí. Se a pessoa não te perdoar, deixa ele para lá. Mas você tem que correr, não fique embaraçado. Porque tem crente que fica na igreja, mas ele está com o coração assim, meu Deus, será que se Jesus voltar eu não fico? Aquele dia lá, né? Puxa vida. Irmão, deixa para isso aí, tem que resolver. Eu me lembro que passei um estudo sobre escatologia na igreja e depois eu perguntei, se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Não precisa responder. A pessoa chegou e falou, pastor, eu vou dizer uma coisa, eu não ia. Falei, meu Deus, o camarada está na igreja, está estudando a Bíblia e tem certeza que não vai. Tem que acertar. Não fique embaraçado. 1 Pedro 2, versículo 11. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Peregrinos, forasteiros, vocês não são daqui. 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Nós somos peregrinos, estamos numa jornada para o céu. Assiste o filme O Peregrino, ou compra o livro e lê. O livro mais vendido depois da Bíblia, irmão. O Peregrino, muito importante. Ele vai descrever a jornada para o céu. Quantas pessoas, quantas coisas tentam te tirar do caminho do céu. E se você não vigiar, você vai acabar ficando preso lá no castelo do gigante desespero. Mas se você acordar, se você entender Deus, buscar ao Senhor, ficar com os olhos fitos no Senhor, rumo à cidade celestial, sem desviar a atenção, caminhando para o céu, você vai chegar lá e nos encontraremos, e cantaremos no coral dos remidos, e ficaremos felizes para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Não sei se vocês perceberam, mas eu falei apressadamente. Falei, irmão, e ficou o dobro disso para mim falar. O céu é tremendo. O céu é muito, muito melhor do que tudo que você possa passar aqui nessa vida. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, enfrentando alguma barreira, qualquer coisa, não olha para isso, irmão, volta teu olhar para Cristo, volta teu olhar para Jesus. Paulo diz, eu tenho por certo, eu tenho certeza, confiança, convicção plena, que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Então eu não vou ficar aí me balanceando, pesando por essas coisas daqui, eu vou ficar com Cristo, vou ficar firme em Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus vivo e poderoso, a tua palavra foi pregada, Jesus. Falei um pouco sobre a glória que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te temem, para aqueles que te servem. Senhor, na minha simplicidade eu tentei explanar o melhor possível, mas eu sei, Pai, que fiquei muito aquém de mostrar a glória do céu, porque na verdade é muito maior do que eu, muito maior do que a nossa capacidade de compreensão.
Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que venha tocar no coração de cada um, venha abrir o entendimento para revelar as coisas celestiais, as coisas espirituais, que mais e mais eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possam estar firmes, preparados para o dia do Senhor, quando a trombeta soar. Eita Deus, e eles possam subir com o Senhor e estar para sempre com o Senhor, livres de todo engano, pecado, tristeza, frustração, ataques, meu Deus, tudo isso fica para trás e eles ficam firmes com o Senhor para sempre na eternidade. Em nome de Jesus, glorifica-te em nossas vidas. Amém. Eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe a todos.